Deus, aleluia. Queridos, hoje nós vamos encerrar a nossa série com um tema que na verdade é uma pergunta, acaba aqui? Nós falamos nos 2 primeiros domingos sobre a importância de nós nos prepararmos para a eternidade. Vimos o que é a eternidade, o que ela representa. No domingo passado falamos sobre os 2 únicos destinos que nós teremos na eternidade, ou o céu, ou o inferno, ou a vida eterna, ou a morte eterna. Essas 2 mensagens estão no nosso canal no YouTube, Comunidade TV, se você quiser assistir depois. E hoje nós falaremos sobre o evento mais aguardado, ou pelo menos deveria ser, o evento mais aguardado por um cristão genuíno, por um cristão verdadeiro, por um cristão que não é fake. Porque a Bíblia diz que a oração da igreja verdadeira, a oração de um cristão que conhece não somente o que foi feito por ele na cruz, mas também conhece o que o aguarda após essa vida, o maior desejo, a oração que ele faz todos os dias é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E é incrível como a gente encontra muita gente no meio da igreja, que se você desse para ele a oportunidade de dizer assim, ó, se você apertar nesse botão, Jesus volta. Se você apertar nesse botão, ele não volta agora. E todo mundo apertaria nesse aqui. E isso tem uma explicação. É porque quando nós falamos sobre a volta de Cristo, que é o tema dessa terceira e última mensagem dessa série, a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós falamos sobre isso, o nosso imaginário ele é muito fértil. E quando se fala sobre isso, muita coisa se fala partindo do princípio, tem muita gente que vê isso como um momento de esperança e de alegria, tem. Mas a grande maioria, inclusive de pessoas que estão na igreja, eles olham para esse momento da volta de Cristo com muito medo, com temor, com preocupação. E só um cristão que ainda não tem um entendimento do que isso representa pode ter medo de um momento como esse. Pode não desejar, não ansiar um momento como esse. Então eu quero ler com você o texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 9, que diz: irmãos, quanto aos tempos e épocas não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Esse texto fala de coisas muito interessantes. Esse texto ele foi escrito para a igreja de Cristo, ou para aqueles que desejam e decidem fazer parte da igreja de Cristo. Ele diz que há um povo que são das trevas, que são da noite, sabe, aqueles que não escolheram viver uma vida com Deus aqui na terra, e que a volta do Senhor virá como um ladrão, virá de repente, sem você esperar. Mas ele diz: mas vocês não, vocês são filhos da luz, vocês não serão pegos de surpresa. Por isso ele diz: por isso não durmamos como os outros. Ou seja, a gente precisa estar atento, a gente precisa estar preparado. E as pessoas que não conhecem a palavra,
são aquelas pessoas mais acostumadas a ligar a volta de Cristo como o final dos tempos, como o Apocalipse, como algo ruim, como algo que fosse o final de tudo. E é normal elas crerem dessa maneira porque elas não conhecem a palavra. Porém, é importante que nós, como igreja, nos situemos sobre o que é de fato a volta de Jesus, sobre qual o propósito do seu retorno, qual o propósito da sua volta e como nos prepararmos para isso. E é sobre isso que eu quero refletir com você hoje à noite. Em primeiro lugar, o que é a volta de Cristo? Em Atos 1, versículo 9 a 11, ele diz assim: tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Eles estão falando no momento da ascensão de Cristo, que nesse mesmo momento, quando Jesus veio à terra 2022 anos atrás, ele cumpriu uma série de profecias do Antigo Testamento que apontava para desde o seu nascimento, a sua crucificação, a sua morte na cruz, e já apontava também para a sua ressurreição como Filho de Deus. Quando Jesus nasce, ele vem para cumprir profecias que já existiam a respeito dele, não somente a respeito do seu nascimento, mas a respeito da sua morte e a respeito da sua ressurreição. E na sua primeira vinda, ele vem e ele não apenas anuncia a chegada do seu reino e as boas novas do Evangelho, mas Jesus, na primeira vinda, ele cumpre a parte mais dolorosa do plano de Deus para a salvação da humanidade. Quando Jesus vem como homem, quando ele nasce, ele vem para cumprir a parte mais dolorosa do plano divino, que é o quê? A sua morte na cruz. Jesus, ele já nasceu para morrer na cruz. Jesus, ele já foi enviado com esse propósito de levar na cruz o meu e o seu pecado, de levar sobre ele a minha e a sua falha, de pagar na cruz a minha e a sua dívida por conta do pecado. Será que você pode dizer glória a Deus por isso? Quando ele nasce, a primeira vinda dele, ele vem como um cordeiro. O cordeiro que foi morto, o cordeiro que tira o pecado do mundo. A primeira vinda de Cristo na terra foi o início de um período conhecido teologicamente como o início da dispensação da graça, que é o período que nós ainda estamos vivendo. É o período da dispensação da graça. Sabe, uma janela na história da humanidade, onde todo aquele que o confessar como Senhor e Salvador da sua vida, num período onde todo aquele que decidir abandonar o pecado e viver uma vida com Ele, será salvo. Nós estamos vivendo esse período da dispensação da graça de Cristo. Mas a Bíblia diz que esse tempo vai acabar. Vai acabar o tempo da graça e vai iniciar o tempo da justiça. Então a primeira vinda dele veio para inaugurar esse tempo onde todos nós estávamos condenados à morte eterna por conta do pecado de Adão. E Deus então decide enviar o seu filho para nascer, morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, para nos dar novamente o acesso à eternidade com ele. Então naquela época se cumpriu todas as profecias que apontavam para o Messias. Porém, antes mesmo de morrer, o próprio Jesus, ele já havia avisado que ele voltaria para cumprir a missão.
Mesmo antes desse momento que chegam 2 homens de branco e falam para os discípulos: o que é que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo que vocês viram subir, ele vai voltar da mesma maneira. Mas mesmo antes de Jesus morrer, de ser crucificado e de ascender aos céus, ele mesmo disse que voltaria para resgatar o seu povo, para estabelecer o seu reino, para julgar os homens e nos levar, e levar a sua noiva para morar com ele. O próprio Jesus já tinha deixado isso claro. Jesus, ele fala para os discípulos, ele diz: eu vou para o Pai, eu vou preparar um lugar para vocês. Vimos isso na mensagem semana passada. Mas ele diz: mas eu vou voltar para buscar vocês. Imagina um filho. Você tem um filho e de repente o seu pai, e de repente você como pai, você chega para o seu filho e diz assim: filho, ó, o papai vai para uma cidade tal, mas o papai vai preparar um lugar top para nós, e o papai vai voltar para te buscar. Mas é um lugar, aí começa a descrever o lugar, com tudo aquilo que o filho gosta, sabe? E ele começa a descrever, e aí então o pai vai e o filho fica. Imagina como fica o coração desse filho. Se ele tem certeza que o pai vai voltar, se ele tem certeza que o que o pai falou é verdade, se ele tem certeza que o lugar que ele vai é melhor do que o que ele está, imagina como fica o coração desse filho. Eu imagino que o telefone toca e ele diz: é o papai dizendo que está chegando. Eu imagino que a campainha toca e ele diz: é o papai que está voltando para me buscar. Ele fica ansioso, por quê? Porque ele sabe, primeiro, ele quer estar perto do pai, ele deseja a presença do pai. Segundo, ele tem uma promessa de que o lugar para onde ele vai é infinitamente melhor do que o lugar que ele está. Quem está me entendendo? Foi isso que Jesus fez. Jesus diz: ei, para onde eu vou agora vocês não podem ir. Calma, eu vou preparar tudo e eu volto para buscar. E ele estava falando para os discípulos que ali representava a sua igreja. Sabe, os discípulos aguardavam ansiosamente por esse retorno, só que não acontece no momento que os discípulos esperavam, não acontece naquela geração. Porque o propósito de Deus era alcançar todas as gerações. E Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3, vai falar sobre isso. Diz: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Jesus respondeu: cuide para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês, preste atenção, quando ele diz, então eles serão entregues para serem perseguidos e condenados à morte, ele está falando daqueles que não seguem. Ele está falando daqueles que não fazem parte da sua noiva. Ele diz, mas vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados. Muitos trairão, odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de Deus se esfriará. Aí ele diz algo fantástico. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Queridos, é importante para nós alertar a igreja acerca da proximidade do retorno de Cristo, em que a Bíblia diz que o dia e a hora nós não sabemos, mas já há muitos sinais do princípio das dores. Há muitos sinais que, quando a gente olha para a palavra, são sinais que antecederiam, que seria o início. Por isso tem se falado muito que nós somos a igreja da última geração.
É importante nós refletirmos sobre a eternidade, sim. Por isso nós não devemos nos mover por teorias de conspiração, por falsas profecias. Por isso nós precisamos conhecer o que a Bíblia diz acerca disso, senão você fica assim, começa uma guerra, chega alguém e diz, o mundo vai acabar na virada, já teve umas 3 viradas de ano aí que ia ser o apocalipse, né? E gente que ficou apavorado, gente que chamou a esposa, confessou o pecado, aí o mundo não acabou, aí a casa caiu depois. Igual o cara que acha que vai morrer, aí abre o coração, aí depois não morre. Mas a gente precisa conhecer, a gente precisa, sabe, estar alerta, porque essa realidade, mais cedo ou mais tarde, ela vai acontecer. Sabe, nós precisamos entender que Cristo, Ele prometeu que Ele voltaria, e os sinais que vemos hoje, muitos sinais sendo cumpridos, devem, no mínimo, nos trazer uma mentalidade voltada para a eternidade. Porque tem muita gente vivendo as 24 horas do seu dia, pensando somente nessa vida. Precisamos, sabe, fazer com que os nossos olhos estejam fixos, não apenas nas coisas dessa terra, mas para o céu, da onde o texto que nós lemos diz que Ele vai vir para encontrar com a sua noiva. E qual a importância da volta de Jesus? Então, primeira coisa, é essa volta, é acerca dessa volta que o texto fala. E por que Ele voltará? Apocalipse 22, versículo 12, diz, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então a primeira resposta, por que Ele vai voltar? Primeiro, para trazer justiça. Quando Ele diz que Ele vai retribuir a cada um de acordo com o que fez, Ele está dizendo, acabou o tempo da graça, acabou a dispensação da graça, e agora vem a justiça. Porque dar a cada um segundo o que foi feito, é justo, sim ou não? É justo. O tempo da graça é até que Ele volte. O tempo da graça, mesmo sem você merecer, Ele te dá a oportunidade de se arrepender, Ele te dá a oportunidade de entregar a tua vida para Ele, Ele te dá a oportunidade de mudar de vida, mesmo sem merecer, a graça e a misericórdia dEle vem sobre você. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando Ele voltar, acabou a dispensação da graça, e começa o juízo. É por isso que Ele diz, a minha recompensa está comigo, eu venho em breve, e eu vou retribuir a cada um de acordo com o que fez. Isso é justo. Hebreus 9, 28, ele diz, assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Primeira vez que Ele vem. E aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. A primeira vez que Ele veio para morrer e tirar o pecado do mundo, daqueles que creem nele, daqueles que decidem viver com Ele, daqueles que decidem abandonar o pecado e viver uma vida com Cristo. Mas quando Ele vem a segunda vez, Ele já não vem mais, sabe, para tirar pecado, não. Agora Ele vem para trazer a coroa, colocar a coroa na noiva. Agora Ele vem para trazer salvação, aqueles que o aguardam. Agora, aguardar não quer dizer simplesmente esperar o tempo chegar. Aguardar fala sobre como nós aguardamos. Não é aguardar simplesmente esperando o cumprimento de um tempo, não. A maior diferença que nós observamos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é que eu falei anteriormente, na primeira Ele vem para ser morto como cordeiro, sabe, através do sacrifício, mas na segunda Ele vem como um leão em busca dos seus, dizendo, ei, cadê os meus? Cadê aqueles que não se corromperam? Cadê aqueles que não se dobraram diante das propostas? Cadê aqueles que não esfriaram na fé? Cadê a minha noiva? Eu volto agora como um leão. Você entende o que é um leão na selva? O leão é o rei. Ele é que manda.
E a Bíblia diz que agora ele volta para buscar a sua noiva, a sua igreja que o aguarda. E a volta de Jesus divide o sentimento entre dois grupos de pessoas. Primeiro são aqueles que o confessaram como Senhor da sua vida, decidiram viver pela palavra, o buscam diariamente e aguardam a sua vinda. Mas aguardam a sua vinda, sabe, numa vida de intimidade com Ele. Aguardam a sua vinda num relacionamento com Ele. Aguardam a sua vinda, sabe, congregando junto na sua igreja, fazendo parte do corpo, estando conectado no corpo, fazendo parte da noiva. Mas tem um outro grupo, daqueles que não acreditaram em nada que eu falei daqui. Tem gente que não acredita em nada do que foi lido aqui da Bíblia. Tem gente que não acredita. Aqueles que rejeitaram a Deus, rejeitam a Deus, duvidam completamente dessa promessa de que Ele vai voltar e continuam vivendo uma vida totalmente contrária à palavra e distante de Deus. A segunda volta de Cristo, ela divide as pessoas nesses dois grupos. E a Bíblia diz que os salvos serão honrados e aqueles que serão condenados à morte eterna, aqueles que não creram em Jesus, serão condenados e lançados no inferno, como vimos semana passada, que foi preparado primeiramente para quem? Para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi preparado para o ser humano. Mas por rejeitarem a Deus, por não crerem nessa palavra, será o destino final de muitos. Então, na segunda vinda de Cristo, o reino de Deus, entenda isso aqui, quando Cristo voltar pela segunda vez, é para estabelecer o reino dele de maneira definitiva. Diga comigo, definitiva. Não vai ter mais oportunidade. É o que é representado pela parábola das 10 virgens. É os dois grupos de pessoas que existem hoje. A Bíblia diz que 5 estavam esperando, mas estavam esperando ali, se preparando. Não deixava faltar azeite, sabe? Na expectativa, ansiosamente. Mas a Bíblia diz que 5, de maneira negligente. Isso aí não é agora não. Já ouvi falar desse negócio da volta de Cristo tanto tempo. Vai ser agora não. Acabou o azeite. Não, vamos comprar azeite, tranquilo, dá tempo. E a Bíblia diz que enquanto elas saem para comprar azeite, o noivo volta, leva as 5 que estavam preparadas e a porta se fecha e nunca mais será aberta. Nunca mais será aberta, diz o texto. Então, como que nós devemos aguardar a volta de Jesus? Preparados todos os dias. A volta de Jesus, a palavra grega usada para isso, é uma palavra parousia. E essa palavra, ela era usada comumente, era um termo técnico, que era usado quando se estava esperando a chegada de um rei, de um imperador, sabe, de um governador, ou de uma pessoa importante naquela cidade. E a chegada dessa pessoa era muito aguardada pelos seus súditos. Por quê? Porque a chegada daquela pessoa ia estabelecer um tempo de justiça, ia corrigir injustiças. Então o povo da cidade ficava esperando a chegada daquele rei, sabe, para que ele corrigisse aquilo que não estava certo. E quando a gente olha na parousia, na volta de Jesus Cristo, não é diferente. O rei que está acima de todos os reis, que dividiu o calendário entre antes de Cristo e depois de Cristo. A Bíblia diz que ele vai voltar, e quando ele voltar, ele vem para corrigir toda injustiça, ele vem para colocar as coisas no seu devido lugar, ele vem para retribuir cada um segundo as suas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos recompensados, galardoados por aquilo que fazemos. E a Bíblia diz que a volta dele é para cumprir, para estabelecer o tempo da justiça. E aqueles que anseiam por justiça,
eles anseiam pela volta. É por isso que o povo da cidade ficava: poxa, tomara que o rei chegue, tomara que o rei volte, porque vai acabar com isso aqui vai acabar, sabe, vai ficar claro quem está certo, vai ficar claro quem está mentindo, vai ficar claro quem está fingindo que é, vai ficar claro quem é e quem não é, vai acabar a perseguição, vai acabar o choro, vai acabar, sabe, a injustiça. E eles ficavam ansiando, porque era um momento quando o rei chegava, a justiça começava a se estabelecer. O dia do Senhor, como nós lemos, virá como um ladrão. Então nós precisamos aguardar a sua chegada em santidade. Aguardar com expectativa, com esperança. E eu quero ler o último texto, 1 Tessalonicenses 4, do 15 a 18. Ele diz assim: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Será que você pode repetir isso comigo? Diga: o próprio Senhor descerá do céu. O texto segue dizendo: e os mortos em Cristo. O que é morto em Cristo? É aqueles que morreram e no momento que morreram estavam servindo ao Senhor, né? Morreram em Cristo. Ele diz: primeiro aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Ei, eu vim aqui hoje à noite dizer para você: não desista, não pare, independente do que você está passando, há uma esperança de que um dia toda injustiça ficará para trás, e de que nós, oh aleluia, de que nós encontraremos com Ele nos ares. Aleluia, aleluia. Querido, não pode haver no coração de um cristão genuíno um desejo e uma expectativa maior do que por esse encontro. Não pode. A maior expectativa que deve ter no meio do seu coração é do dia desse encontro. É no dia desse encontro. E quando a gente tem essa expectativa, quando a gente entende isso, qualquer coisa que a gente passar nessa terra vai se tornar pequena, porque a gente olha e diz: vai valer a pena, vai valer a pena. Está doendo agora, mas vai valer a pena. Estou sendo perseguido agora, mas vai valer a pena. Estou sendo injustiçado agora, mas vai valer a pena. Estou sendo odiado por causa dele agora, mas vai valer a pena. Quando eu me encontrar com ele, tudo que eu passei vai valer a pena. Aleluia. Queria que tirasse isso aqui, o púlpito e a mesinha, por favor. Aleluia. Eu quero fazer diferente. Cadê o pessoal da ceia? Prepara lá, vamos lá. Se prepare, você vai ter uma experiência com Deus hoje que há muito tempo talvez você não tenha, ou talvez você nunca tenha tido. A palavra que Deus trouxe ao teu coração hoje, aleluias, ela não está mudando somente o teu destino, mas ela está mudando, sabe, ela está mudando o teu interior, sabe, porque quando a gente sabe disso, quando a gente tem certeza que essa injustiça, que essa dor, que essa perseguição vai acabar, aleluia, a maneira como a gente descansa nele. A gente descansa nele. E a Bíblia diz que o noivo vai vir para encontrar com a noiva. Cadê o Isaac? Chega aí, Isaac. Essa música que nós vamos ministrar agora, enquanto estiver tocando a música, os irmãos podem entregar os elementos, nós vamos orar depois que cada um tiver com o elemento. Mas essa música fala dessa expectativa que tem que estar no nosso coração. Da
da certeza que nós temos de que Ele vai voltar, de que todos os dias a igreja verdadeira dele ora e diz: Maranata, vem Senhor Jesus, eu estou esperando esse momento. Sabe, querido, tem gente que até o dia de hoje, sabe, ainda não tinha parado para imaginar o quanto é lindo, o quanto vai ser lindo, o quanto vai ser maravilhoso, o quanto esse momento vai ser especial. Mas eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Eu queria que você fechasse os teus olhos e você visualizasse você se encontrando com Ele nas nuvens. O encontro do noivo com a noiva. Minhas lamparinas, e eles vão dançar juntos. A Bíblia diz que o noivo e a noiva vão se encontrar e vão dançar juntos. Só estou esperando. Pode abrir os olhos. Imagine, visualize você nesse momento. Você é a noiva, você é a noiva, você dançando com o noivo, celebrando. Você entrar, é só bater que eu vou abrir. Ele está aqui, Ele está dizendo: é só você bater, é só você bater. Eu estou batendo, é só você abrir. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Vale a pena viver a santidade, vale a pena esperar Ele. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te Diga: Senhor, estou só te esperando. Estou te esperando para dançar contigo. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo. Você não imaginava, mas agora você conhece. Você sabe o que te espera. Você sabe o que te espera. Aleluia. A casa pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Eu quero que você continue de olhos fechados. O noivo e a noiva estão aqui. Deus te trouxe aqui hoje à noite para abrir a tua mente. Talvez hoje essa música faz sentido. Você diz: Senhor, eu nunca tinha imaginado como seria um dia especial. É olhar para esse momento, é ter essa esperança, é ter essa expectativa que nos dá força para vencer o pecado, que nos dá força para vencer a adversidade, que nos dá força para permanecer de pé. É não querer abrir mão desse momento. Aleluias, aleluias. Deus está fazendo coisas na vida de pessoas aqui que há anos você buscava. Deus está te libertando hoje. Sabe por quê? Porque você visualizou o que está te esperando.
Você nunca mais vai trocar esse encontro pelo pecado. Você não vai trocar esse encontro por uma noite de prazer. Você não vai trocar esse encontro, sabe, por causa de uma mágoa, de um ressentimento. Você não vai trocar esse encontro por nada. Por nada. Ele está dizendo: ei filho, eu estou aqui. O tempo da graça ainda está valendo, mas não sabemos o dia da sua segunda volta. Enquanto o louvor é ministrado e eles dançam, você vai receber a ceia, porque hoje vai ser uma ceia que vai marcar uma virada na tua vida. A vitória sobre o pecado, a vitória sobre a preguiça, a vitória sobre tudo aquilo que te impedia de viver uma vida esperando esse encontro. Podem entregar, podem servir. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Vem, vem, vem. Maranata. Vem, Senhor. Tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu Aleluia. minha casa pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Quando você receber o pão e o vinho, você senta para a gente poder perceber quando todos receberam. Se você já recebeu, pode sentar. Mas continue adorando. Continue com essa imagem na sua mente. Continue com essa imagem na sua mente. E a partir de hoje, Deus está mudando a tua mentalidade, a tua expectativa. Eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te Vestes brancas fala de santidade. Você diz: Senhor, eu já decidi andar contigo. Eu decidi me tornar santo no Senhor. Só estou aguardando agora. Senhor, já tomei minha decisão. Agora eu só estou te esperando. as minhas vestes brancas. Se você não tinha tomado essa decisão, você vai tomar hoje. Se você estava afastado, você vai voltar hoje. Você vai receber novas vestes. E a partir de hoje, você vai esperar esse momento. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Sim, Pai. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava. Ei, você na sua casa,
Seja cheio da presença de Deus. Que a glória de Deus comece a invadir a tua casa. Que a presença de Deus comece a invadir a tua casa. Aleluia. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imagino. Você nem imaginava, mas agora você tem certeza. Aleluia. Você nem pensava nisso, mas agora você não vai mais viver sem pensar nisso. Eu amo a minha casa. Ter essa visão vai te dar força para vencer o pecado, a tentação, a adversidade.